Fala, visionários! Mais um dia aqui. Hoje é um dia de suspense, de terror. Ou nem tanto assim, vamos ver, né? Quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, dar aquele like e deixar nos comentários um pouquinho depois do que você achou desse episódio, porque ele promete muito, eu acho que todo mundo que tá aqui vai concordar comigo. Tem muita coisa boa para acontecer hoje, então antes da gente apresentar a convidada, chama a vinheta. Vem pra cá, vinheta. Então estamos de volta aqui, visionário, uma oportunidade fantástica de a gente conhecer uma pessoa incrível. E para apresentá-la, eu vou aqui lembrar de uma anedota fantástica. Esses dias atrás eu estava lendo um pouco das memórias de Machado de Assis. Ele é um homem muito tranquilo, muito modesto, chegou e falaram assim: ô Machado, como que tá indo o maior escritor do Brasil? E ele chegou e disse, não sei não, como que tá indo o José de Alencar? E aí, essa daí ficou a modéstia, né, efetiva do nosso queridíssimo Machado de Assis. Hoje eu acho que ele chegaria e diria: não, como que vai a Paloma? E aí, Paloma, me conta quem é você? Fico muito muito honrada com esse elogio. É um pouco exagerado, viu? Estou super feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Estamos bem, estamos ansiosas para o lançamento de Noiva Entre Túmulos, que vem aí no dia 26/10, falaremos do lançamento, então hoje é só ansiedade. Só ansiedade. Só ansiedade. O episódio está sendo lançado 2 dias antes de acontecer o lançamento, então a ansiedade tá mesmo, né, daquele jeito. Paloma, eu costumo dizer que eu sou um homem de 1,74 m de altura, tenho uma pele mais clara, uma barba que contorna o rosto e um cabelo escuro, jogado para trás e muito mal penteado, pelo que o pessoal me disse hoje. Então eu vou confiar neles. Me conta, quem é você para quem não consegue te ver com os olhos? Eu sou uma pessoa que algumas pessoas chamam de baixa, porque eu tenho 1,54 m, mas eu prefiro dizer que eu sou uma hobbit muito alta. Porque se eu fosse uma hobbit, eu seria a hobbit mais alta do condado. Mas eu tenho 1,54 m, tenho cabelos na altura dos ombros, eles têm umas pontinhas um pouco mais claras, tenho olhos mais apertadinhos, bochechas grandes, e tô sempre sorrindo. Então, isso é bom. Isso é importante. Isso é bom. Ainda mais uma escritora que acabou de falar sobre terror, tá sorrindo, é uma coisa interessante. Pois é. E já que a gente entrou nesse assunto, me conta uma coisa. Noiva Entre Túmulos. O que seria isso? O que a pessoa que tá lá do outro lado, ansiosa para ler esse livro, pode esperar? Ela pode esperar noiva e túmulos. Mas além de... Não, brincadeira. O título de Noiva Entre Túmulos, ele realmente não diz muita coisa. E, fato curioso, o livro foi lançado originalmente em 2021, na versão e-book. E agora, em 2024, nós estamos fazendo o relançamento, só que agora na versão física do livro. Qual é a editora? É uma edição independente. Edição independente? Isso. Corajosa você, hein? Parabéns. Pois é. E aí, a minha agente literária, Letícia, ela sugeriu para essa reedição nós colocarmos um subtítulo para realmente falar mais sobre essa Noiva Entre Túmulos. Então agora o livro ganha o subtítulo Noiva Entre Túmulos, a história da loira do Bonfim. Então a gente já sabe que essa noiva Entre Túmulos... uma das lendas mais conhecidas de BH. Né? Exato. E, na minha opinião, a melhor de todas. Por que será? Sou parcial. Com certeza. E qual é a história dessa loira do Bonfim? Pra quem não conhece a loira do Bonfim, eu acho que ela era da região do Bonfim. Sim. Que fica ali próximo da rodoviária de Belo Horizonte, né? Isso. Então, reza a lenda que uma moça loira, muito bonita, com uma pele bem clara, com uma aparência mística, chamava homens e pedia para que eles a levassem até a sua casa. Falava: ei, você pode, por favor, me dar uma carona até minha casa? E isso a gente tá falando lá da década de 40, 50. E aí os homens
vendo aquela mulher maravilhosa, pensavam, claro, Com certeza. com certeza que eu vou te dar uma carona. E aí ela passava o endereço, falava, olha, minha casa fica na rua do Bonfim, número tal. E aí eles iam. Quando chegavam lá, olhavam e falavam, não é possível, você mora aqui? Aqui é o cemitério do Bonfim. E aí quando eles olhavam para trás para ver a mulher no banco de trás, ela já não estava mais lá. Credo. Ela desaparecia no cemitério do Bonfim. É bem místico. Você acredita nessas coisas místicas? Eu gostaria muito de acreditar, mas não. Seria super legal encontrar a loira do Bonfim, mas não. Infelizmente. Então, me conta, o que tem por detrás dessa loira do Bonfim? Uma história muito mística, uma lenda popular de Belo Horizonte que te atraiu tanto para escrever um livro inteiro. Eu li ele na versão PDF, eu acredito que muito em breve teremos aqui a versão física, inclusive daqui a 2 dias. Mas me conta, o que te atraiu tanto para você escrever um livro de quase mais ou menos umas 170, 180 páginas só sobre esse tema? O físico tá dando 264. Ok, 264 páginas sobre esse tema. Essa é uma ótima pergunta e existem várias respostas. A primeira delas é que meu bisavô materno, ele era coveiro no cemitério. Eu nunca cheguei a conhecê-lo, mas minha mãe me contava que a minha avó, que eu também infelizmente não cheguei a conhecer, ela ia pro cemitério porque a minha bisavó morreu muito jovem. Então, meu bisavô, que era coveiro, lá no cemitério do Bonfim, ele levava a minha avó e as irmãs dela pra ficarem lá. Então, minha avó brincou em meio aos túmulos do cemitério. Então, minha família sempre teve uma conexão e com o cemitério do Bonfim. Não, que eu saiba. Minha mãe também não soube me dizer. E hoje minha avó está enterrada lá no cemitério do Bonfim, então também tem essa ligação familiar. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo foi porque eu cresci ouvindo essa lenda. Eu acho que hoje essa é uma tradição que tem se perdido um pouco dessa contação oral de histórias. A contação oral é um aspecto tão importante da cultura, da literatura, que tem se perdido um pouco. As pessoas têm perdido esse costume de parar e contar histórias. E aí eu ouvi essa história quando eu era criança e eu ficava sempre me perguntando assim, mas por quê? Quem é essa mulher? Por que ela some no cemitério? Por quê? Ela tá viva, ela tá morta. Ela é uma fantasma mesmo. Então essa história sempre me atraiu como criança, adolescente. Curiosidade. Aquela curiosidade, exatamente. E aí, na faculdade de letras, eu percebi o quão importante é a gente cada vez mais criar histórias que falem sobre os problemas que nós, mulheres, enfrentamos na sociedade. Então, eu sabia que eu queria escrever uma história sobre a loira do Bonfim. Eu queria dar uma explicação a essa pergunta que eu não consegui responder. Então, quem era essa mulher? Por que ela desaparecia? Qual é o nome? Qual é o nome? Exato. E aí eu criei a Amélia, que a minha versão da loira do Bonfim é a minha resposta à pergunta, mas trabalhando também o tema da violência contra a mulher, especialmente violência doméstica, enfim. Então foi uma forma de juntar todas essas vontades, né? De homenagear minha família de alguma forma, de responder e resolver um mistério e de trabalhar essa temática que eu julgo de extrema importância para a literatura nacional. De uma forma bem leve, né? Porque assim, o seu texto você vai lendo, e inclusive assim, eu topei um desafio com você lembra? Sim. Vamos fazer a entrevista na quinta. Eu falei, então não vai dar, porque não vai dar tempo de ler. Aí a gente falou, então vai ficar pra quinta da semana que vem. Eu falei, não, vamos fazer na terça, porque já terminei de ler o livro e é domingo. Pois você leu super rápido. E porque ele é um livro que envolve, né? Assim, você vai lendo e você vai realmente sentindo muito isso que você falou. Assim, ele é um livro que ele é muito bem escrito, mas ele tem uma peculiaridade muito interessante que eu acho que é bom até pra quem tá lá ouvindo a gente. É como se você estivesse ouvindo a história. Você tinha essa intenção quando você escreveu o livro? Tipo, de dar para o leitor aquela sensação de que ele não está lendo, ele está realmente ouvindo a história como se fosse a própria tradição oral? Essa é a maior vontade e o maior desafio do escritor. Quando eu dou aula de escrita criativa, eu sempre digo para as minhas alunas: a gente sabe que a gente fez um bom trabalho quando o leitor não sabe que ele está lendo um livro.
Você conseguiu, parabéns. Ai, que bom, fico super feliz. Mas assim, não foi uma intenção consciente no sentido, quero construir de modo a que pareça uma história, mas é claro que ali eu usei várias técnicas de escrita para tentar fazer justamente esse efeito, né? De você ficar imerso na obra sem sentir que é um livro. Interessante, fantástico. E no fim das contas, a Amélia é uma personagem bem peculiar, interessante. Inclusive, ela é até um pouco, assim, diferente, porque eu fiz questão de pesquisar do que o povo fala sobre a Amélia. Você realmente construiu uma Amélia própria, que ela faz muito sentido. Hoje, você lê aquelas histórias e você fala, eu acho que pode ser isso daqui mesmo, hein? Mas de onde surgiu? Em quem você, de fato, se inspirou para construir essa personagem? Ótimo. E super se liga à sua anedota que abriu o nosso podcast. Foi no Machado de Assis? Não, foi em Senhora, do José de Alencar. Olha só! Essa é a maior inspiração, porque o José de Alencar tem a Aurélia, que é a personagem principal de Senhora. E Senhora é um dos meus livros preferidos. Foi um livro que eu li na adolescência e me marcou profundamente. Virou até novela depois, né? Sim, teve filme. É incrível, é um livro fantástico que, na minha opinião, retrata muito bem a figura da mulher como instância de poder. Então, foi uma das minhas maiores inspirações. Minha avó também foi uma grande inspiração, porque no livro, o pai da Amélia era coveiro, assim como minha avó. Então, eu fiz esse paralelo. Então, minha avó foi uma grande inspiração para o livro também. Mas nós, escritores, a gente vai buscando inspiração sempre aqui e ali, né? Em cada canto. A gente vai criando um Frankenstein, assim. Vai pegando um pouquinho ali, um pouquinho daqui. Mas, de modo geral, a Aurélia de Senhora foi a maior inspiração para a criação da Amélia. E não é à toa que os nomes se parecem. São até parecidos. Foi completamente intencional. Se tivesse que chegar e falar assim, gente, vale muito a pena ler o livro Noiva Entre Túmulos, porque... Tarará, tarará, tarará. Porque ele é uma ressignificação de uma lenda urbana. Mas não só isso, ele trata de temas extremamente importantes e relevantes para a sociedade, como a violência contra a mulher. Mas acho que mais interessante no sentido do entretenimento é que ele responde à pergunta: quem era a loira do Bonfim? Por que ela assustava os homens? Por que ela desaparecia perto do cemitério? Então, o livro responde. Você acha melhor a pessoa ler ou você quer contar um pouquinho do porquê? Então, vou contar um pouquinho, que é um pouquinho de spoiler, mas é um spoiler leve. Tá. No livro, no início, nós começamos acompanhando a história do Vicente, que é um jornalista. E o Vicente, ele sai do trabalho um dia, o livro se passa em 1949, e ele está caminhando pelo centro de BH e ele toma o bonde, o antigo falecido bondinho. E ele toma o bonde para ir para o Bonfim, porque naquela época, o Bonfim, o bairro, era um local para os boêmios. Então, tinha bares, era um local de prostituição. Hoje é o contrário, né? O centro que virou isso. Isso, exatamente. Mas naquela época, o Bonfim era muito forte pela vida noturna. Então, o Vicente, esse jornalista, sai do trabalho, começa ali a beber um pouquinho, pega o bonde, toma o bonde para ir para o Bonfim. E no bonde, ele olha para o lado e vê uma loira muito bonita, com uma aparência meio mística. E ele fica encantado, porque ele nunca viu uma mulher tão bonita. Daquele jeito. E aí ele fica encarando, mas também não quer encarar demais. E aí ele vira o rosto, porque ele não quer ser, né, invasivo. Mas quando ele olha de volta, cadê ela? No bonde. Não tá mais ali. Ela tava e não tava mais. E aí, quando ele percebe, o bonde parou na porta do cemitério do Bonfim, porque realmente o bonde antigamente parava. Bem na porta. Bem na porta do cemitério. E aí ele sente um arrepio estranho. E aí ele fica: será que eu tô bêbado demais? Será que eu vi uma fantasma? Ou só vi a mulher da minha vida? E aí, ele quer encontrar essa mulher pra saber, de fato, se ela é a loira do Bonfim, uma fantasma qualquer que ainda não tinha esse nome, ou se ela era uma mulher de carne e osso. E aí ele adota a estratégia de pegar o bonde de novo. E aí quem
estava lá também esperando o bonde no centro da cidade, a Amélia. E aí ele descobre que, na verdade, a Amélia não é uma fantasma. É uma mulher real, que ela não desapareceu, ela só desceu do bonde. No Bonfim, porque ela morava perto do cemitério, porque o pai dela era coveiro lá. E aí, então, como que surge a lenda da loira do Bonfim? Porque o meu livro, ele quer explicar a origem da lenda. E aí o Vicente, que é um jornalista, estava vivendo uma vida ali muito parada, não estava acontecendo muita coisa no jornal. E a gente sabe que um jornal precisa de boas notícias. Sim. Para vender, né? É à toa que hoje as fake news estão bombando. Então a gente precisa de boas notícias. Então ele pensou assim, vou inventar uma fake news, que na época não tinha esse nome, mas vou inventar uma história de que eu vi uma fantasma, de que pessoas viram uma fantasma. E aí eles publicam no jornal Belo Horizonte, que é um jornal fictício, publicam essa notícia de que alguns homens avistaram uma linda loira no cemitério, que é a história que eu contei no início do podcast. E aí isso começa a gerar algumas questões na vida da Amélia, especialmente porque ela está noiva, comprometida a um outro homem com quem ela não quer se casar, mas ela se apaixona pelo Vicente, por esse jornalista que deu início à história da loira do Bonfim com uma notícia de jornal, porque essa é uma das versões da lenda. Então, além da versão que eu contei no início, existe uma versão, que é a explicação, na verdade, para a lenda, de que foi criação de jornalistas que estavam um pouco entediados. Gente! E aí eles criaram essa história. E além de outras versões, também tem gente que fala que a lenda foi inventada porque o pessoal não queria os boêmios no Bonfim. Ninguém aguentava mais aquele tanto de bêbado. Zona. E aí inventaram a lenda pra afugentar os homens da região. Tá, então. Que foi fantástico. Então, no fim das contas, não é a lenda do Bonfim, é a fofoca bem contada do Bonfim. Exatamente. Exatamente. Ok. Eu acredito que todo mundo já tá interessado pra saber qual é o desfecho dessa história. Uhum. É muito bom. Mas voltando pra cá, vamos falar da Paloma. Quem é Paloma? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Vamos lá de novo, então. Eu vou fazer ela mais uma vez para você ter tempo de pensar. Quem é Paloma? Paloma é uma escritora que, mais do que tudo, gostaria de ver a literatura nacional se consolidar e alcançar patamares mais altos. Porque hoje as pessoas têm muita resistência para ler autores nacionais. É muito mais fácil você convencer alguém a comprar um livro gringo, exportado, traduzido, que já é um best-seller, do que apostar num autor que está começando a carreira, que ainda não é amplamente lido. Então a Paloma é uma pessoa que hoje busca, não só para a carreira dela, mas para a carreira de outros autores, trabalhar para a profissionalização do autor nacional e para aceitação do público da literatura nacional. Então, Paloma é uma pessoa apaixonada por texto. E atualmente ainda mais seu estilo literário, né, Paloma? Sim. Porque hoje em dia é mais fácil comprar os 7 hábitos do homem eficaz. Exato. E como a gente sabe que tem pessoas que não como eu nem como você tem mais de 1,80 m, fizeram os 7 hábitos para o homem altamente eficaz. E já que os 7 hábitos não davam mais conta, fizeram o 8º hábito. Você já viu, né? Daí tá difícil também, né? Aquela literatura é 50 páginas, 60 páginas, rápida e curta. A não ficção hoje vende muito mais do que a ficção. Então, e pensando na mudança social que a gente tem, né? Hoje, quando a gente chega cansado do trabalho, a gente quer muito mais ver um filme, uma série, ou ficar nas redes sociais do que pegar um livro, porque ler é uma atividade conjunta. Então, você constrói o mundo lendo as palavras do autor. Então, é uma atividade, é ativo, não é passivo. Ao contrário de você sentar e ver alguma coisa. Então, ler realmente demanda mais do leitor. E por demandar mais nessa vida corrida, cheia de distrações, acaba que é um hábito que a gente precisa fomentar nas pessoas, né? Não é uma coisa tão simples. Qual foi o dia que deu aquela viradinha de chave e você falou, quer saber? Vou virar escritora. Nossa, eu me lembro exatamente. Foi vendo um filme há muito tempo. Eu escrevi meu primeiro livro aos 15, 16 anos. Então, um pouco antes disso, eu
estava vendo um filme, Adoráveis Mulheres, Little Women, a versão de 1992 ou 94, eu não lembro qual o ano. Mas é essa versão específica. Essa aí. Porque tem uma versão mais nova de 2019. Da década de 90, gente. Década de 90. E aí é sobre uma escritora. É um filme baseado num livro, que é o Coming of Age, que é quando um personagem vai amadurecendo e vai descobrindo quem ele é. E a personagem principal é uma escritora. E aí, vendo aquilo, eu me identifiquei com ela e falei, nossa, é isso. Eu quero ser ela. É isso. Quantos anos você tinha? Eu acho que na época, entre 14, 15. E aí eu comecei a escrever. E escreveu mesmo, né? Porque assim, seu primeiro livro, pelo que eu fiquei sabendo, Passarinho me contou. Google. Que você tinha 16? Isso. Eu tinha 16 anos quando eu publiquei. E embora não seja nem de longe a minha melhor obra, foi a obra que deu início a tudo. Então, eu sou muito grata pela adolescente que eu fui, de não ter tido medo ou vergonha de expor. Porque criação é uma coisa muito íntima, né? Querendo ou não, mesmo que a gente escreva ficção, a gente coloca muito da gente nas páginas. Então, eu sinto orgulho da Paloma e um pouco de vergonha, porque a qualidade do texto não é muito boa. Ela tinha que ter estudado um pouco mais antes de escrever. É que nem a gente olhar pra foto, porque eu já penso, a pessoa olha pra foto do passado quando tinha 10 anos. Aí 10 anos atrás a pessoa fala, nossa, eu era um bagaço. Aí hoje em dia a pessoa olha e fala, não, 10 anos eu era um bagaço, hoje eu tô muito melhor. Daqui a 10 anos ela vai olhar, o que ela vai falar? 10 anos atrás, nossa, olha o bagaço que foi. Exatamente. Mas eu que tô acabado pra minha idade, né? Daqui a 10 anos eu vou falar, que bom que eu não vejo muito. É só usar protetor solar. Pois é. No fim de contas, vamos fazer o seguinte, eu acho que vai ser legal o pessoal saber os seus títulos, sua história, sua trajetória. O primeiro livro que você escreveu foi o de 16 anos, o nome dele era... Isso, A Princesa da Escuridão. Uma frase que você fala, define a Princesa da Escuridão. Ele é um livro que fala sobre uma adolescente lidando com a escuridão que há dentro dela. Então, é uma forma dela buscar uma vida com um pouco mais de luz. Poético. Ele é. Próximo, o segundo foi quando? O segundo foi Doutora da Alma, que é um romance juvenil que fala sobre buscar um amor, uma oportunidade que você deixou ir embora. Então, é um livro sobre correr atrás daquilo. Ele era um livro de romance mesmo? Romance, isso. Então, ele era uma história onde você literalmente tinha esse objetivo. Você tem um sonho, corra atrás desse sonho. E o nome, inclusive, muito sugestivo, né? Sim. Doutora da Alma. Que é o nome é porque a personagem principal do livro, a Valentina, inclusive o nome dela é Valentina, mas é antes de Valentina ter virado Valentina, tá? Então, em minha defesa. Tá. Vamos te perdoar hoje. Obrigada. Então, a Valentina é uma escritora. E aí, ela escreve não ficção, inclusive. E por escrever coisas para ajudar muitos adolescentes, ela ganha esse apelido de Doutora da Alma. Então, por isso que o livro chama Doutora da Alma. E foi quando? Foi em 2016. Nossa! Então, o primeiro você escreveu com 16. E o Doutora da Alma eu já tava na faculdade. Você tinha? Não lembro. Não vai revelar a idade. Já entendo. Eu acho que eu entrei... Não, mentira. Eu entrei na UFMG em 2015, eu tinha 18, então eu tinha 19. Entre 19 e 20. Fantástico. Sim, não, e foi até com um prazo bem curto. Então, esse é o seu segundo livro. Isso. O terceiro. O terceiro é O Voo da Borboleta, que é escrito, na verdade, não por mim, mas pela Tina Cari, que é a Valentina, que é a autora de Doutora da Alma. Então, é o livro dentro do livro. É o livro dela. Que genial! Essa é uma ideia da qual eu me orgulho bastante. Parabéns. Bem legal. Então, ele é um livro mais de não ficção, em que eu também falei muito da minha experiência como adolescente, enfim, lidar com as mudanças. Por isso que chama Borboleta, é toda uma metáfora sobre as mudanças pelas quais nós passamos nessa fase da vida. Fantástico. Esse é o terceiro, Esse é o terceiro. Quanto você tem mesmo? 6 ou 7. 6 ou 7. Então vamos verificar. Tá. São 3. O quarto. O quarto foi Produto Artesanal, que é meu livro de poesia, de poemas. Nome fantástico. Sim, eu gosto bem muito desse mineiro, nome inclusive. Também. É toda a ideia sobre
o texto ser uma fabricação artesanal, né? Tanto é que texto vem de tecido, de realmente tecer, essa é a etimologia da palavra. Então, é a coleção de poemas que eu escrevi desde que eu era adolescente até o início da vida adulta, porque eu publiquei em 2021, que é o mesmo ano que eu publiquei Noiva Entre Túmulos. Então, Noiva Entre Túmulos é contemporâneo do livro. Isso. Fantástico, fantástico. Isso. E aí, então, produto artesanal e depois Noiva Entre Túmulos, ambos em 2021. Um no início, um no final. Foi um ano produtivo. Bem produtivo. Noiva Entre Túmulos, a gente já falou um pouco dele, então vamos dar um pulinho. Qual é o próximo? E aí, o próximo foi um romance que foi como se fosse a minha despedida, pelo menos por enquanto, dos romances românticos, que foi Os Mecanismos de Defesa do Coração, que é uma história também juvenil, protagonizada por 3 estudantes na UFMG. Então, é um romance ambientado ali no mundo da UFMG, sobre jovens lidando com as questões do coração, as indas e vindas. O quanto de verdade tem nesse livro? Pouca. Sério? Esse teve pouca. Esse foi realmente mais... Foi ficção quase pura. Esse foi mais inspirado, assim, nas coisas ao meu redor do que em mim. Mas teve um traço de realidade muito sério. Sim. Por exemplo, tem personagens que são alunos da Faculdade de Letras. Então, acho que foi mais uma forma de expor um pouco o que eu via. E aí foi minha despedida, pelo menos por enquanto, porque o que eu realmente tenho gostado de escrever são gêneros mais sombrios, tipo horror. E aí agora vem meu próximo livro que eu tô escrevendo, que também tá na pegada de Noiva Entre Túmulos, que é mais horror. A gente já pode falar o nome dele ou ainda não? Ele ainda não tem nome, mas carinhosamente nós chamamos ele de Pedra. Esse é o apelido dele. Ok, pedra, tipo... Pedra. Pedra. Tipo, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra? É porque a ideia desse livro surgiu quando eu fui numa visita a uma pedra lá no Rio Grande do Sul, que chama Pedra do Segredo. E aí essa pedra é super legal porque ela é realmente uma pedra muito grande, mas ela tem algumas grutas, tipo umas cavernas, e aí você faz uma trilha. Que legal. E aí nessa visita, isso em 2014, eu tive a ideia para o livro e falei, nossa, eu quero escrever sobre alguma coisa que dá errado quando os jovens vêm acampar num cenário parecido com esse. Então essa foi a ideia, que eu fui trabalhar nela só agora, mas ela tá aí borbulhando na minha cabeça desde 2014. Tem previsão para entrega? Eu espero terminar de escrever neste ano ainda, tá bem no finalzinho. Faltam escrever, assim, 3, 4 capítulos, e aí depois ele vai pra leitura crítica, depois pra reescrita. Então, acho que até o final do ano que vem, ele sai com certeza. E todas as suas produções são independentes? Todas, não, mentira, todas não. Quase todas? Quase todas. Doutora da Alma e Produto Artesanal saíram pela editora Penalux. E hoje a gente consegue comprar com você todos os seus livros? Consegue. E todos até o primeiro? Até o primeiro, é possível comprar, eu só não recomendo. Sério? Sério, porque como eu falei, realmente a qualidade da escrita ainda é muito imatura. Sei. Então, eu gostaria de reescrevê-lo, eventualmente. Vai será? Eu gostaria de revisitar o passado e talvez executar algumas coisas que eu ainda não sabia como eu queria executar. Fantástico. Esse processo criativo pra você, como que ele é? Tipo, um dia eu estou lá, tenho uma ideia brilhante, de repente vira um livro, ou é mais, tipo, é mais intencional? É porque você vive disso também, né? Isso, exato. Autor é uma pessoa criativa por natureza. Então, tudo é ideia, tudo é possível, né? Por exemplo, te ver aqui sentado pode me dar uma ideia. Mas... Eu quero esse livro, eu quero royalties, ok? Mas nem toda ideia merece virar um livro. No sentido de nem toda ideia é comercial, nem toda ideia é adequada para o que você quer escrever naquele momento. Então as ideias vêm e eu sempre faço essa filtragem para ver quais realmente são boas, são adequadas, são propícias ao gênero que eu quero escrever. O mais importante é sempre anotar tudo, porque pode ser que essa ideia seja usada em algum momento, ou reaproveitada numa outra história. Eu faço muito isso, eu reaproveito muitas ideias que, por exemplo, eram para uma história, mas que não vão funcionar ali, e aí eu utilizo em outra história. Então, elas vão surgindo, eu vou anotando, filtrando e modelando. Você bem objetivo nessa pergunta, porque eu sei que ela pode render demais. O que fez você trocar
do romance, que era uma coisa que parecia estar galopando, dando tudo certo. Inclusive, eu achei fantástica a ideia da doutora Dalma. Eu quero ler esse livro, agora eu estou querendo. Ele é fofinho. Pois é, imagino que seja, né? Inclusive, o voo da borboleta. É. A ideia mais fantástica ainda. Mas o que fez você trocar de um modelo que parecia estar dando certo, que era seu modelo próprio de produção, pra, do nada, terror? Eu sempre gostei de coisas mais sombrias. Tanto é que o meu primeiro livro, embora fosse de romance romântico, ele já flertava com a escuridão, né? Por isso, A Princesa da Escuridão. Uhum. Então, eu sempre gostei de coisas mais sombrias. Uhum. E com o passar do tempo, eu fui identificando que o que mais brilhava meus olhos e que mais me desafiava era realmente trabalhar com coisas um pouco mais profundas, mais místicas. Porque eu sempre gostei muito dessa temática. Fantástico. E é muito mais divertido de escrever do que um romance romântico. E de ler também, né? Convenhamos. Eu concordo. Eu leio muito romance romântico, mas eu gosto mais de ler gêneros mais sombrios, tipo horror, o terror, a fantasia sombria, etc. Pois é. Antes da gente avançar para as perguntas que eu quero fazer, que vão ser aquelas perguntas mais pinga-fogo, né? Bate-bola, bate-papo. Uma dúvida. Hoje, você está tendo a oportunidade de falar diretamente com pessoas que vão te ler. Uhum. O que você recomendaria hoje para essa pessoa que vai sentar na frente de 90 Túmulos ou dos outros seus livros? O que você fala para esse cara que talvez você só fale de forma indireta, mas você quer deixar esse recado para ele no momento que ele abrir Noiva entre Túmulos? Leia com olhos bem abertos e com bastante atenção, porque tem várias pistas que inclusive tem algumas que os leitores não pegaram até hoje. Até agora? Até agora. E você vai deixar no ar? Agora, eu sou curioso, eu vou ter que ler de novo. Vai ter que ler de novo. Tem várias coisas ali, várias coisas entre linhas. Uhum. Que eu acho extremamente divertido fazer isso. Entre linhas de fato, né? Nas entrelinhas. Que fantástico. Agora eu estou pensando aqui se eu li muito rápido. Pois é. Tem que ler mais uma vez. E já aproveitando nisso, a gente sabe que feliz ou infelizmente nós vamos e nossa obra fica. Uhum. E você está fazendo uma coisa fantástica que é eternizar suas palavras. Uhum. Se hoje Paloma olhasse para trás, daqui a uns 70 anos, espero que você tenha uma vida muito comprida, próspera, cheia de alegrias, felicidades e boas notícias, que assim Deus o queira. Mas daqui a 70 anos, Paloma já não estará mais entre nós, deixou uma vasta obra. Aquilo que você não escreveu, que não está, de fato ali nas páginas, qual que seria a mensagem que você gostaria de ter deixado para esse mundo que nós estamos vivendo, para as pessoas que estão ficando? Qual que seria aquele bilhetinho final feito por você antes de você ser recolhida para o mundo? Ótima pergunta. Eu acho que todas as minhas obras têm um tema em comum, que é: não tenha medo de correr atrás do que você quer. Seja lá o que você quer. Uhum. Seja se o que você quer um amor, ou o sonho de uma vida livre, ou passar num vestibular, enfim, não importa. Vá atrás do que você quer, seja persistente, não tenha medo de tentar. Porque mesmo que não seja exatamente o que você queria ou esperava, pelo menos você foi lá e tentou, e tirou alguma coisa disso. Então acho que essa é a mensagem que mais perpassa as minhas obras, e eu acho que é o que eu mais gosto de deixar para as pessoas de modo geral. Seja viva, não tenha medo de viver, vá adiante e corra atrás dos seus objetivos para que você tenha uma vida melhor. Exatamente. E mesmo na falha, há alguma vitória. Fantástico. De verdade. Me conta, pensando aqui naquele momento em que você já é uma escritora, e eu acredito que todo mundo que escreve deve ter lido bastante, né? Hoje nós estamos aqui falando para uma comunidade de visionários que querem mudar a sua forma de ver, e logicamente que Noiva entre Túmulos já é uma boa recomendação para isso, então já fica aí, a recomendação. Inclusive, se você ainda não comentou nada, não tem nenhuma dúvida, não tem nada aqui para falar nesses comentários, eu tô ficando preocupado com você, então vai lá no comentário fazer uma pergunta para Paloma, que eu acredito que Paloma vai ter o prazer aqui junto comigo de ir lá conversar com vocês, bater um papo. Com certeza. Mas, até pensando nesse sentido, eu acho que a gente pode falar, ok, para mudar a visão desse pessoal que tá aqui assistindo, para quem quer ver o mundo de uma outra forma, com outros óculos, com outros olhos,
qual é o livro que não pode faltar na cabeceira? Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Nossa, fantástico. Eu acho que esse livro é uma leitura obrigatória, fundamental. Não só porque ele é um romance extraordinário, mas é porque ele é muito mais do que um romance extraordinário. Eu posso te contar uma história sobre ele? Com certeza. Eu vou revelar para o mundo uma coisa assim, bem nova, bem nova. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha acabado de recuperar um pouco da minha visão e eu decidi que eu estava preparado para ver uma emoção romântica. Oh! E de repente tinha uma moça muito interessante, não vou falar o nome para que ela não fique triste, que ela estava lendo o livro. Eu não chegava daquela distância, eu falei, ô Gabriel, vem cá. O que ela tá lendo ali? Ela leu de longe. Orgulho e Preconceito. Quê? Orgulho e Preconceito? É livro de mulher. Então, é livro de mulher, mas eu não tenho papo nenhum, não tenho assunto nenhum com ela, a gente quase nunca se vê. Então, eu acho que uma boa ideia é eu ter um assunto em comum com ela. É de mulher o quê, rapaz? Então, eu vou pegar e vou ler o livro da Jane Austen, né? Vou dar uma virada aqui nas páginas, vamos ver o que vai dar, né? Aí todo mundo via lá, eu lá com o celular na mão, ouvindo, aí o povo perguntar, o que você tá lendo? Eu falava, Orgulho e Preconceito. Aí ela com aquela carinha assim, né? O que você tá aprontando? Eu falei, não, eu estou fazendo um experimento social da sociedade britânica. Você já entendeu qual era o objetivo. Ora, pois, não deu certo, mas foi uma boa leitura. A Jane Austen realmente é fantástica. Viu? Tem vitórias nas falhas. E como você mesma disse, não é um romance. Exato. É um experimento social da sociedade passada, da sociedade britânica passada. É isso que você sente desse livro? Exatamente. Eu leio Orgulho e Preconceito todo ano. Então não todo ano. Que bom. E é um livro construído em camadas. Então, se você lê pela primeira vez, você vai prestar muito atenção no romance entre os protagonistas, tudo bem. Mas a cada vez que você volta na história, você vai descobrindo que ali há camadas e camadas de ironia, de críticas sociais. É uma escrita inteligentíssima, com uma leitura inteligentíssima sobre a sociedade. Eu acho que o mais interessante é como nada mudou. Então, a gente consegue se ver claramente naquelas páginas, muito embora elas tenham sido escritas para retratar a sociedade do século XIX. Então, parabéns, Matheus, você não leu o livro errado! Que coisa boa! Muito além do que os olhos podem ver, existe. Exatamente. Existe o quê? Em Orgulho e Preconceito? Não, muito além daquilo que os olhos podem ver. Existe. Existe. Complete a frase. Complexidade. Acho que às vezes a gente olha para as coisas e a gente não vê o quão complexas elas são. E é um trabalho nosso entender a complexidade não só das coisas, especialmente das pessoas. Então, complexidade. Eu acredito em algo que quando a gente eterniza nas páginas de um livro a nossa mensagem, ou nem só nas páginas de um livro, em momentos como esse que a gente está fazendo aqui, do cotidiano, ou até mesmo quando a gente decide fazer algo um pouco mais ousado e tocar a vida das pessoas, isso acaba tomando uma proporção tão grande e linda, muito linda. Imagino, né, um processo criativo como o seu, onde a gente está deixando nas páginas algo que a gente quer deixar para o mundo. E nesse momento eu acho que eu nem penso tanto na parte do escritor, mas na parte de quem lê. O quanto que essa pessoa é capaz de ver um mundo radicalmente diferente do que ela era capaz de ver antes. E Paloma, eu tenho certeza que não só como eu quando li o seu livro, como todas as pessoas que vão ter aí acesso a esse livro, e agora eu estou interessado pelos outros, e eu quero ler justamente o primeiro. O que você disse para eu não ler, porque eu sou desobediente e rebelde, né? Muito rebelde. Como que nós podemos ficar intrigados e ao mesmo tempo felizes por poder ver o mundo através dos seus olhos. Obrigada. Acho que essa é a beleza da literatura. Você vê pelos olhos do escritor e dos personagens. É uma coisa que só a literatura realmente proporciona essa imersão completa. Sua mensagem final. Não tenham medo de correr atrás do que vocês querem. Mesmo que seja difícil, por exemplo, ser escritor não é fácil, especialmente numa sociedade que valoriza tão pouco a cultura e valoriza menos ainda a cultura nacional. Mas estamos aqui porque queremos transformar a vida das pessoas, queremos inspirar as pessoas. Então não tenha medo de falhar,
de acertar, o importante é ir seguir o que você quer, mesmo que não seja o que as pessoas esperam de você ou o caminho mais fácil. O importante é seguir o que faz seus olhos brilharem, seu coração acelerar e o que te faz sentir orgulho. Não sei quem, mas deve ter alguém que tá perguntando aí, como que vai, melhor escritor do Brasil? Aí ele vai falar, não sei como que tá a Paloma. Acredite, isso vai acontecer muito. Então, meus parabéns, Paloma. E eu quero agradecer você que ficou até aqui. Se você ainda não deixou o seu like, se você ainda não comentou, e se você não compartilhou com um amigo, até porque sábado, tem um lançamento. Que horas? De 10 às 1. Então De pode chegar a 10 às qualquer 13. momento, de 10 às 13. Num pode lugar chegar. fantástico, onde que vai ser? Na cafeteria Frau Bondan, que fica na Fleming, aqui na Pampulha, no bairro Ouro Preto. O número, você lembra? Não lembro de Não lembro, mas a gente Mas vai é deixar fácil. aqui, a gente vai deixar também aqui na descrição pra você ter a visão. Paloma, como que as pessoas te encontram lá no Instagram, no seu site? Você tem site? Não, site não, mas Por eu... enquanto, vai por surgir. enquanto. Em todas as redes é @Paloma Escreve. Então pode me encontrar em qualquer rede, @Paloma Escreve. Fantástico. E você aqui que ainda não começou a seguir a Paloma lá no Instagram e nas demais redes sociais e que também ainda não fez aqui lá no nosso Instagram, eu tô aguardando por você para essa conversa continuar lá. Inclusive tem muita coisa boa lá, dá uma olhadinha porque a gente espera por você. Então, avante visionários, vamos juntos nessa.